Olá pessoal, um grande abraço, tudo bem? E o Na Rede está no ar. Começando essa semana, hoje, segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Estamos juntos novamente. Na terça-feira, já com o futebol, tem Operário e CRB. A Série B não para. Depois dessa partida, o CRB vai ficar 10 dias sem jogar, só volta a atuar diante do Brusque, outra vez em casa, apenas no dia 15. E o CSA, que joga na quinta-feira, recebendo a equipe da Ponte Preta, tem a oportunidade da primeira vitória que ainda não saiu. Aliás, um final de semana para o futebol de Alagoas que não foi legal, né? Não digo desastre, mas foi ruim para o futebol alagoano. O CRB empatou com o Guarani em 1-1, o CSA empatou com a equipe do Londrina fora de casa em 0-0 e os alagoanos na Série D foram derrotados. O CSE e o Asa, assunto para o final do programa, e o CSE já está fora da próxima fase da competição, sem chance de qualquer possibilidade. E para piorar a situação, o Asa, que foi líder desde a primeira rodada, agora perdeu o jogo para a equipe do Sergipe e perdeu também a liderança. Gabriel Teixeira do Entretenimento, grande abraço para você, seja bem-vindo mais uma vez. Final de semana ruim para o futebol alagoano, 2 empates, 2 derrotas, Asa perde a liderança e CSE vê suas chances. Foram para o espaço, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo, muito bom dia a todo mundo ligadinho aqui na TV Farol. E é um final de semana meio desastroso para os times alagoanos, né? CRB e CSA acabaram empatando os seus jogos. E na Série D, o Asa e o CSE perderam. O Asa ainda tem uma chance ali, né? Ainda tem a possibilidade de se classificar para a próxima fase, mas o CSE já deu adeus, aí vai apenas seguir ali o protocolo, né? Porque ainda tem alguns jogos da fase de grupos para ocorrer, mas já não tem chance matematicamente de se classificar. O CRB, que acabou empatando, né? Conseguiu até abrir o placar em 1-0 e depois sofreu o empate no segundo tempo, caiu de rendimento, né? E por sinal, o Daniel Paulista acabou tendo alguma discordância com você, né, Rodrigo, durante a coletiva. E por outro lado, a coletiva foi quente, né? Pois é, e do outro lado o CSA, que empatou mais uma vez. O CSA que está buscando o recorde do Oeste, viu, Rodrigo? O Oeste é o time que tem o recorde de empates numa Série B, foram 16 empates. A Tombense ainda está ganhando, que a Tombense tem 10 empates. O CSA chegou a 10 agora também. E o CSA e a Tombense também 10 empates também, Gabriel. Pois é, chegou a 10 empates, então os times vão disputando aí para ver quem ganha o troféu Oeste dessa Série B. Pelo menos está pontuando, estão pontuando. Pois é. Então o time, a expectativa realmente é de que o time do CSA melhore, né? Até porque vai ter um tempinho a mais agora para treinar. E tem uma péssima notícia para você, torcedor azulino. Dia 20 tem CSA e Cruzeiro. Cruzeiro líder, embalado. E aí o CSA vai aos trancos e barrancos jogar contra o time do Cruzeiro. Eu acho que vai ser o fim do Fala Zezé, viu, Rodrigo? Pois é, será? Será, né? Vamos ver, né? O que vai acontecer nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Como nós já falamos, né? Série D é um assunto que a gente vai tratar no final do programa e a gente dá a largada falando do Centro Esportivo Alagoano. Gabriel, você fez o jogo juntamente com a gente do CRB, você não estava presente na nossa jornada no jogo do CSA, mas depois você acompanhou. 8 horas da manhã, nossa jornada esportiva para um jogo de 11 horas. Jogo de manhã, um dia de sábado, e o torcedor que não acompanhou não perdeu nada. Daqui a pouco você vai ter os melhores momentos aqui. Pense num jogo sofrível, num jogo medíocre, jogo fraquíssimo tecnicamente. O empate foi, abre aspas, e depois pode fechar. 0-0 foi um prêmio. Os goleiros trabalharam um pouco, a gente vai acompanhando daqui a pouco o Gabriel. Que jogo horrível. CSA e Londrina. Se não fosse o Marco Silva, brilhante narração, acho que outro narrador teria dormido no jogo, porque foi o jogo do sono, um jogo tecnicamente fraco, e aí só podia terminar em 0-0, que é o pior resultado de todos para o futebol. Galera, que é bola na rede, né, Gabriel? Pois é, né? A gente vem comentando bastante sobre a ineficiência do time do CSA
nos jogos da Série B e parece que depois da queda, depois da saída, né? Não digo nem queda porque ele pediu a demissão, mas o Moza, assim que saiu, a gente vê a gritante diferença, né? O Alberto Valentim ainda não conseguiu dar cara ao seu time, já chega ao seu 4º jogo, ele falou sobre a questão de desgaste também, mas mesmo assim eu acho que alguma melhora deveria ter sido apresentada, só que o CSA desde a chegada do Valentim são 4 jogos e nenhuma vitória, 3 empates e uma derrota acachapante para o time do Sampaio Corrêa, que perdeu para a Chapecoense, então a gente pode avaliar também a derrota para o time do Sampaio como uma derrota ruim, né? Toda derrota de fato é ruim, mas essa contra o Sampaio foi pior ainda, e aí agora empata em 0-0 contra o Londrina no último sábado, e um 0-0 assim, horrível, ridículo, poucas oportunidades, um time que mal estava criando, né? Os principais jogadores ali, o Gabriel pouco acionado, o time aparecia meio afobado de certa forma, o Lucas Barcelos então, misericórdia, né? E aí no segundo tempo não conseguiu ainda criar, o time do Londrina ainda deu Você esqueceu do seu ídolo, do Mezenga, né? Você esqueceu. Não. Meu Esse Deus. foi o pior da partida eleito pela nossa equipe. Disparadamente o pior em campo, diria até que o pior em campo da rodada da Série B, viu? O cara não arrumou nada, não sabe se posicionar. Se houvesse votação para o pior da rodada, seria o Mezenga. Pois é um jogador assim que eu não entendo, assim, ele como função de centroavante eu não entendo, e aí ano passado ainda fez 4 gols pelo Goiás, né? Mas aqui no CSA já chegou aí, se eu não me engano, o 13º jogo e nenhum gol, principalmente nessa Série B, que é a vitrine, né, para o futebol, para a elite do futebol nacional, enfim. Bruno Mezenga, ridículo mais uma vez, com todo respeito ao pessoal, né? Mas o profissional, no caso, está deixando a desejar. E isso não vem só do Bruno Mezenga. O Rodrigo Rodrigues também não entrou muito bem no jogo, né? As poucas vezes que foi acionado não foi também, não digo nem que foi culpa do Rodrigo Rodrigues, porque ele estava ali numa posição que a bola pouco chegava nele. Só que aí no segundo tempo o Bruno Mezenga foi mais acionado, mas nenhum pivô sabia fazer, nem girar para tocar a bola para os alas, né? Para o Lucas Barcelos, até mesmo para o Marco Túlio. Nem isso ele estava conseguindo fazer. Marcelo Carné ainda teve trabalho, né? Ainda fez algumas defesas importantes. A principal chance do jogo, eu diria que foi do CSA, ainda assim, com esses problemas, né? O Lucas Barcelos, cara a cara com o goleiro, foi cavar o pênalti ali numa posição que era só chutar, deslocar o goleiro, ele acabou esperando o máximo possível e aí o zagueiro foi muito bem na bola, não foi pênalti aquela jogada e aí, por fim, o time do CSA soma mais um empate. Como eu falei no início do programa, o CSA está indo em busca do troféu Oeste dessa Série B, porque é o time que está aí, diria até que está melhor do que a Tombense para buscar esse troféu, viu, Rodrigo? Time que mais empatou na história da Série B. E tá certo que o Valentim chegou agora, mas também vai para a disputa com o Bruno Pivetti, o técnico que mais empata. Já são 4 partidas, 3 empates, 1 derrota, como você bem disse. Vamos colocar agora os melhores momentos na tela ou piores momentos da partida? Ou apenas momentos, né? Ou apenas momentos. Vamos tirar os melhores, vamos tirar os piores e vamos colocar os momentos aí na tela. O jogo começa logo com a equipe do Londrina pressionando, né, Gabriel? Olha como é interessante o time do CSA nessa saída. E aí você vê que não deu em resultado algum, né? Olha só, começou, tocou a bola atrás e aí já se perdeu o ataque, né? O time do CSA nesse sistema muito burocrático ainda. A gente viu uma jogada aí do Igor Inocêncio que foi até bem no jogo, só que o Alberto Valentim foi questionado, porque o Igor Inocêncio ele faz uma função melhor do que a do Lucas Marques na defesa. E aí ele manteve o Lucas Marques na defesa e colocou o Igor Inocêncio para fazer uma espécie de ponta, né? Uma dobradinha. Eu acho que nessa dobradinha o ideal seria o Lucas Marques como ponta. E aí a defesa do Marcelo Carné, né, uma das mais importantes do jogo. Primeiro chute do CSA só saiu com 14 do primeiro tempo. E eu, parafraseando, você diria que o Inocêncio no segundo tempo foi inocente. Gostou, Gabriel? E o Londrina apertou, teve muitas chances, teve esse lance de cabeça também. O Caprini, o único jogador mais lúcido de todo o jogo da equipe do Londrina, olha ele aí, baixinho, pequenininho, mas joga muita bola, que acabou saindo. E no CSA, se a gente pode apontar um jogador mais lúcido aí, né, talvez aí o próprio goleiro, Marcelo Carné, né, a chance. Os outros jogadores, realmente, e inclusive a zaga batendo cabeça. E demais. aí já lança. Ó, tanto que os lances foram escassos, que para a gente oferecer, né, ofertar aí alguns lances de perigo, veja que nós já estamos no segundo tempo. Você vê a diferença da semana passada, dos melhores momentos, e o Londrina em cima, jogo 11 horas da manhã,
uma lua, né, um sol para cada um. Se tá chovendo muito forte, né, na nossa essa capital, daí talvez Alagoas, tenha lá sido tá a melhor sol. chance também do time do Londrina, nessa que passou agora. E aí, o CSA, as chances que o CSA criou, né? Porque, diga-se de passagem, o Alberto Valentim falou que as chances que o time do Londrina teve foi após erros individuais, mas o time do CSA também só chegou ali ao gol do goleiro também só em erros individuais dos jogadores do Londrina. Então não foi uma partida brilhante. E ele disse, né? Eu perguntei até como ele avalia o jogo do CSA e ele disse que defensivamente precisa melhorar. O lance que você falou foi esse aí. E aí a melhor chance do jogo, Era né? pra ter chutado, olha só, foi cavar camisa pênalti. 9 do CSA e tem gente que não quer Michel Douglas, né, Rodrigo Veridiano, no E time nem do o CSA. De La Torre também, né? Pois é, o De La Torre a gente criticava, mas ele faria esse gol aí também, viu? E o complicado dessa situação também, o Londrina é um time muito limitado, né? Principalmente do meio campo para trás. O CSA, na minha opinião, tem um elenco mais forte, melhor do que a equipe do Londrina, mas jogando fora de casa, nesse horário, como eu dizia, uma lua para cada um e os melhores momentos, escassos ou apenas momentos, nós apresentamos aqui. E o detalhe, para você ter uma ideia, né, o jogo terminou com apenas 35% de posse de bola para a equipe do CSA, né? Veja, 35% de posse de bola e foram computados quase 83 passes errados no jogo. Ou seja, o 0-0 ficou de bom tamanho para essas duas equipes que não apresentaram um bom futebol. Taticamente, tecnicamente, os técnicos não ofereceram, até que o Londrina foi um pouco melhor nas substituições, né? O Adilson Batista, que você comentava, que dizia que nem assistia, né? Campeonato Brasileiro da Série B, e agora está treinando um time da Série B e, para mim, é um técnico de Série C. Ficou de bom tamanho esse resultado e vamos para frente agora. O Londrina, que tem pela frente um adversário duro aí, que é o Criciúma, e a equipe do CSA, quinta-feira, recebe a Ponte Preta no estádio Repelé, a Ponte Preta na zona de rebaixamento, e o Azulão tem que ganhar. Pois é, os dois times, o CSA, que já enfrentou aí o time do Londrina, que está na parte de baixo, não está na zona ainda, mas está na parte de baixo da tabela, e agora vai enfrentar uma Ponte que vem bem desacreditada, né, nessa temporada. Já caiu na segunda divisão do Campeonato Paulista, agora está aí na zona de rebaixamento do Brasileirão, da Série B, e aí é a chance do CSA fazer o dever de casa, né, voltar a vencer depois de 4 jogos ruins. Se não vencer a Ponte Preta, parafraseando o Thiago Neves, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos ouvir o Alberto Valentim. Tem explicação, Gabriel, para esse empate de 0-0 do Alberto Valentim? Tem explicação? Para ele tem, né? Vamos ouvir ele falando. Vamos ouvir agora o técnico Alberto Valentim, que vai tentar explicar o inexplicável. 0-0 e foi um 0-0 realmente para doer os olhos. Então vamos acompanhar um trecho da entrevista coletiva do técnico azulino nesse momento. Falar desse jogo, é um ponto para comemorar, um ponto que você lamenta por não conseguir uma vitória hoje aqui. Como é que você vê isso? Bom, queríamos vencer o jogo, obviamente, né? Nós viemos aqui, preparamos o jogo, falei antes para vocês que nós tínhamos que repetir os nossos treinos, porque eu gostei muito da nossa preparação, a ideia era vencer o jogo, mas nós saímos daqui com um ponto ganho sim. Lembrando agora, até conversando com o Ximenes, eu estou na minha 4ª partida aqui, são 3 jogos fora, jogos difíceis, se nós analisarmos os adversários que nós enfrentamos, então a gente sai daqui com um ponto ganho sim. E você já, como você colocou, né, são 2 semanas, praticamente 16 dias aí no comando desde que você foi oficializado. Já deu para identificar as principais necessidades do time? Você já percebe o que o time está precisando acertar, ou até mesmo em termos de peças ali? Está muito claro para a gente, antes mesmo da minha chegada, nós sabemos que nós precisamos melhorar a nossa fase ofensiva, né? Criarmos um pouco mais e aproveitarmos um pouco mais essa bola mais perto do gol adversário. Nós estamos trabalhando para isso. E hoje com menos chances, mas com algumas boas chances, né, para nós concretizarmos em gol. Trabalhar bem, quando eu falo que nós temos que recuperar bem os atletas agora e procurar da melhor maneira possível lá, prepararmos o jogo, esse vai ser um ponto que nós vamos trabalhar bem, essa fase ofensiva nossa de último terço. Ainda em cima disso, pensando na janela, né, que é o 2018, você já tem algumas contratações pontuais que você espera, de posições específicas, não sei se você pode citar alguma coisa nesse sentido? Nós já estamos conversando, nós teremos uma reunião para já falarmos de alguma coisa também já mais formal sobre isso, para a gente fortalecer. Todos os times farão isso, né, com
com uns pouco mais, outros um pouco menos, mas nós vamos fortalecer sim esse elenco e dentro da realidade do clube, eu sempre falei isso, obedecendo sempre aquilo que é a nossa realidade, mas nós vamos em busca para fortalecer esse grupo aí para a sequência do campeonato. Warner Oliveira, 98.3 FM. O CSA mais uma vez teve chance de marcar no primeiro tempo, foi bem melhor, mas no segundo tempo o Londrina teve as melhores chances. O CSA precisa chutar mais, melhorar na finalização. O Londrina teve uma chance clara de um erro nosso, um erro de saída nosso ali que pode acontecer. Nós tivemos boas chances também, uma com o Lucas agora no final, uma jogada do Igor, se eu não me engano, um cruzamento que ela não é computada como finalização, mas é um perigo de gol que ela passa em frente ao goleiro desde a pequena área. Gostei da fase defensiva do time, a gente, apesar deles terem tido, se eu não me engano, 18 finalizações, só 3 no gol, 2, repito, por erro nosso, não por criação deles. E a fase ofensiva a gente precisa melhorar, como eu falei agora há pouco. Consegue continuar com ele? Acho que eu vou ter que levar a câmera para o coletiva. Obrigado, viu? O que teve o Lucas Marques que foi substituído? Sentiu alguma coisa? Não, o Lucas e o Igor, eles são 2 jogadores bem parecidos como características, né? O Lucas já vem numa sequência aí de jogos, o Igor jogando um pouco menos, a gente precisava do lado físico também. O Igor faz bem aquela posição ali, então eu optei por essa troca, para nós ali termos uma fase defensiva boa, mas com força no ataque. Ele fez até uma boa jogada ali no final, quase originando em gol no cruzamento que ele fez. Por que não continuar? As substituições do técnico Alberto Valentim não surtiram o efeito esperado, mas para mim foram corretas, ele acertou. E o que me chamou a atenção, que você ouviu também, ele falando, se acompanhando na coletiva, né, se serve de desculpa das 4 partidas, 3 pedreiras fora de casa, né? O Londrina, o Guarani na estreia, jogo complicado, o Guarani na zona de rebaixamento, e o Sampaio Corrêa, jogar em São Luís, lá no Maranhão, também não é fácil. Mas tem desculpa, Gabriel? 3 partidas fora de casa é a Série B, né? Fazer o quê? Então, ele mesmo diz, né, que não pode reclamar com relação ao calendário, porque, de fato, é esse o calendário brasileiro e tem que jogar do jeito que tá, né? Então, assim, acho que o maior problema dos maiores culpados, o Alberto Valentim não tá nesse bolo ainda, né? Eu acho que o elenco ainda não essas coisas todas. Eu acho que eu até discordo de você, Rodrigo, quando você fala que o time do CSA é tecnicamente bom. Acho que não, melhor do que o Londrina, no caso. Do que o do Londrina. Bom não, ok, melhor do que o Londrina. Não sei. Tem algumas peças ali que talvez se equiparam, mas... Enfim, eu acho que o time do CSA precisa se reforçar, não fez um bom início de temporada, né, no caso de Série B, até de temporada até fez, né, Copa do Nordeste, Alagoana, mas depois foi caindo ali de produção e aí agora vive uma situação meio crítica, né, na zona de rebaixamento da Série B. Eu acho que é um time que precisa contratar ainda, a diretoria precisa avaliar outros nomes para chegarem já, jogarem, porque o time do CSA... Quais são, por exemplo, as posições que você, se tivesse a caneta ali, ou daqui a pouco, quando a gente sair, se quiser dar uma ligadinha para o presidente do CSA, para o Felipe Ximenes também, e dizer, o que você diria? Quais são as posições que o CSA hoje está mais carente nesse time atual? Rapaz, se for analisar mesmo, só o goleiro se salva, viu? Só o Carné? Só o Carné se salva. O restante ali precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo, um zagueiro, precisa de um volante, precisa de um meio amador, porque o Gabriel sozinho já não está rendendo mais do que se espera. Um novo time, então. Um centroavante, principalmente. Acho que a posição mais carente mesmo é o centroavante. Porque imagina um time do CRB, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, como sofreu, né? Sem o Anselmo Ramon, mesmo com o Gabriel fazendo gol, mas como sofreu sem o Anselmo Ramon. Então, assim, é um time que precisa de novas peças ali para poder ajustar o seu time, porque tá difícil a vida do CSA. E aí o Moza se pergunta, né? Ainda sou o culpado? O Moza se pergunta, já comandando o time do Guarani, e vai dar sucesso, vai fazer sucesso por lá. Viu? Vai fazer, e ele que esteve aqui também. O CSA que agora enfrenta a equipe da Ponte Preta na próxima quinta-feira. Atenção, jogo mais cedo, hein? Jogo às 19 horas no estádio Rei Pelé. E essa Ponte Preta, Gabriel, próximo aniversário da equipe do CSA. Daqui a pouquinho, né, no segundo bloco, a gente vai apresentar também a classificação e os resultados para o torcedor ter uma ideia. Vamos falar do CRB, do Guarani, do Asa, do CSE. E essa Ponte Preta diante da equipe do CSA, porque
todos os jogos de domingo, né, a gente vai colocar até agora, terminaram 0-0. E a Ponte Preta martelou, mas não consegue vencer. E outra coisa, o CSA vai jogar com um time que está desajustado, com um técnico bom, que é o Kleina. E para você ter uma ideia, já que o nosso programa depois, daqui a pouquinho também no YouTube, aí se torna cosmopolita, toda a renda que a Ponte Preta recebe, né, a renda é penhorada devido a dívidas. Segundo o presidente da Ponte, a Macaca tem mais de 200 milhões em dívidas. Ou seja, 200 milhões em dívida é dívida de Palmeiras, de Flamengo, quando tinham dívidas, né, de Fluminense, de Grêmio. Então a Ponte Preta, com toda essa dívida, então é essa equipe que o CSA vai enfrentar. Não tem nada a ver, isso não entra em campo, a Ponte Preta é uma equipe tradicional, mas não está bem a Macaca. Chance para o CSA aí vencer na próxima quinta-feira, não dizendo que o CSA é favorito pleno, mas é aquela história, como você disse na abertura do programa, não vencer a Ponte Preta, pelo amor de Deus, né? Vai ganhar de quem? O time lá na zona de rebaixamento, e é um jogo muito perigoso, um jogo que o Alberto Valentim deve estar pensando agora, não essa hora, né? Mas quando o treino começar e vai reunir os jogadores, vai dizer, amigos, olha aí, é um presente que eu ainda não ganhei. E aí, Gabriel? E essa Ponte Preta? Confronto direto, né, no caso, CSA e Ponte. O famoso jogo de 6 pontos. O jogo de 6 pontos. O CSA vencendo, ele pode até ficar fora da zona de rebaixamento, mas tem aí uma situação adversa porque joga contra uma Ponte Preta que também está desesperada para sair daquela situação. A Ponte está até pior, né? Está até mais abaixo. Mas os times paulistas em geral, nessa Série B, Ituano, Novo Horizontino, Guarani e Ponte Preta, eles não venceram nessa última rodada. E a Ponte já vem de um rebaixamento, caiu para 2 do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino e a Ponte, né? Então, assim, é uma situação delicada, porque a Ponte Preta vem vivendo, o CSA tem que explorar justamente essa situação para conseguir pontuar. Eu acho que o time da Ponte Preta, ele não está ainda 100%, nem taticamente, nem administrativamente também. É uma situação, uma verdadeira lástima mesmo pro time da Macaca, e aí a tendência é que o CSA faça um bom jogo, pelo menos, né? E que vença, principalmente, consiga os 3 pontos para dar uma distância ali da zona de rebaixamento, se não conseguir sair, mas pelo menos volta a vencer, porque já tem um tempinho já que não vence. E se não vencer contra a Ponte Preta, que é o adversário direto, a situação vai ficar mais crítica ainda. Começa e nós teremos toda quinta-feira para falarmos desse jogo, que é o dia do jogo, e nós iremos transmitir a partir das 5 da tarde no YouTube, na rede, a bola rolando às 19 horas. Só para que o torcedor entenda, a nossa equipe, né, que fez o jogo do CSA no sábado, né, eu, o Marcão e também o JP, escolhemos como o melhor do jogo, e do Londrina, o Caprini. Sim. O melhor do CSA. Nós escolhemos o Carné, e os piores da partida, o Matheus Lucas, centroavante da equipe do Londrina, que é fraquíssimo. Se você reclama no Mezenga, né, os dois juntos ali, meu Deus do céu, né, não vai dar nada, não vai sair nada, tá certo? E o melhor, já falei, né, o Caprini. Então, só para o torcedor ter uma ideia. O pior do CSA? Foi o Mezenga, o pior do CSA. Quando o Mezenga entrou em campo, a gente já estava votando nele como o pior, né, para ver o torcedor do CSA. Então, gente, encontro marcado, tá certo? 19 horas, na quinta-feira, um pouquinho antes, 2 horas antes. Esse foi o jogo, 0-0, CSA continua na zona de rebaixamento, o Londrina pontuando, tá ali no meio da tabela, tentando se recuperar, venceu os primeiros jogos, principalmente em casa, não estava perdendo, inclusive a única derrota foi para o Vasco, né? Da equipe do Londrina, não havia perdido até o jogo diante da equipe do Vasco, que o Londrina jogou muito bem. E o próprio Londrina perdeu de 1-0 para o Grêmio, lá na arena do Grêmio, vendendo caro. Então não foi um adversário fácil para o CSA, mesmo eu dizendo que o CSA tem um elenco melhor do que a equipe do Londrina, não está demonstrando isso, mas ganhar do Londrina, tanto fora quanto ao Adilson Batista, pelo menos uma coisa, ele está sendo honesto com a torcida, quando ele disse que ia jogar do mesmo jeito em casa, fora, a questão de jogar de acordo com o adversário. Então, 0-0 num jogo que o torcedor não gostou nem um pouco, né? Só esperar as próximas rodadas.
Esse primeiro bloco, nós falamos do CSA, apresentamos a coletiva do Alberto Valentim e os momentos, que a gente não vai chamar nem de piores, nem de melhores. E atenção, torcedor regatiano, no segundo bloco do programa, aguarde. Aí sim, os melhores momentos de um para o CRB, um para o Guarani, que o torcedor do CRB ficou reclamando, até porque o Daniel Paulista resolveu deixar o torcedor do CRB com fortes emoções. O Gabriel vai dizer daqui a pouquinho do intervalo qual foi esse jogador que provocou fortes emoções. E a entrevista coletiva que foi quente. Daniel Paulista não concordou, Gabriel, com as minhas primeiras perguntas, depois na sequência, ele discorda de você. E o Daniel Paulista também vai falar que sofreu insultos e torcedores do CRB atiraram copos no mesmo. Entrevista coletiva na sala de imprensa quente, além dos gols, os melhores momentos, classificação e tudo mais. Você vai perder o próximo bloco? Se fosse você, nem sairia daí. A gente volta já. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. E nós estamos de volta, continuando a falar da Série B. Campeonato Brasileiro, daqui a pouco os jogos, a classificação, porque agora chegou a hora de falarmos de CRB e Guarani. Confronto do sábado à noite, Galo fez 1-0 com Gabriel Conceição, seu xará, que se emocionou, que chorou, mas depois o Daniel Paulista resolveu tirar o Gum. Ele disse que o Gum saiu, pediu porque cansou,
e colocou o Iago Mendonça. Fortes emoções. E a torcida do CRB no final não xingou o Negueba porque o Negueba não jogou, mas mesmo assim que foi assistir o jogo lá foi xingado nas arquibancadas, mas o Iago Mendonça foi a bola da vez. E na coletiva, né? Coletiva quente, com as perguntas também dos companheiros. Daniel Paulista não concordou com as nossas primeiras perguntas, que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, antes o Moza, depois o Daniel Paulista. Você fez esse jogo com a gente, né, ao meu lado, ao lado também do Edivaldo Silva e também do Williams Martins, que narrou o jogo 1-1. Primeira coisa que eu vou te perguntar, o resultado foi justo? Ficou de bom tamanho, Gabriel? Foi justo, resultado justo, né? O time do CRB começou até melhor, né? O primeiro tempo jogou bem melhor do que o time do Guarani, que estava bem fechado, bem recuado, né? O técnico Moza teve 2 dias para treinar o seu time, né? Então não estava ainda com a cara, com a adaptação do técnico Moza, e aí o CRB se aproveitou disso para explorar, né, as suas melhores oportunidades, seja com bola rolando, seja na bola parada também. O time do CRB criou boas oportunidades, poderia até ter feito mais gols, e aí justamente quando a chuva apertou, né, que o CRB conseguiu fazer ali o seu golzinho com o Gabriel Conceição numa boa jogada, né? Fez uma jogada ali de centroavante mesmo, né? Lembrando, guardado as proporções, mas sempre o Ronaldo Fenômeno naquelas explosões dele, né? Quando tirava a bola do zagueiro, partiu para cima e aí só deslocou o goleiro para abrir o placar. Então o time do CRB saiu do primeiro tempo vencendo por 1-0, e aí no segundo tempo o time do Guarani fez algumas mudanças, né? O técnico Moza tirou o Vitinho, colocou outros jogadores para dar um suporte maior no campo de ataque, e aí, consequência, o time do Guarani acabou fazendo o seu gol, mas aí, claro, tem o lado também do CRB, que acabou mudando mal. Se o técnico do Guarani conseguiu mexer bem, o Daniel Paulista mexeu mal, e aí o time do Guarani partiu para cima e o Leandro Vilela empatou em 1-1 o jogo que, digamos, o CRB era favorito para esse jogo, né? E como a gente analisou, né, os dois times, né, vamos fazer o contrário agora, antes de chamar os melhores momentos. Para você, quem foram os destaques da partida pelo lado do CRB, pelo lado do Guarani, e quem ficou devendo? Vai dizer que foi o Iago Mendonça, né? Originou o gol, até o Daniel Paulista disse, eu tenho que rever isso, porque eu não sei se foi ele que falhou, né? O Wallace ficou olhando, mas originou dos pés dele uma bola fácil. Ele falhou 2 vezes, né? Isso. Ele falha quando a bola está saindo, né, pela lateral, ele poderia dar um chutão, fazer qualquer outra coisa, ele acabou deixando a bola sair pela lateral, e aí quando o lateral é cobrado, ele não consegue acompanhar ali o ponta do Guarani, escorrega ainda por cima, e aí a bola é tocada para o Leandro Vilela. Levou um drible desconcertante do Lucão do Break. Pois é, isso em outro lance. Então assim, o Iago Mendonça não acertou nada, né? Fora que parece um bonecão de posto, correndo, né? Um negócio meio bizarro. Complicado. Mas enfim. O zagueiro, meio aquele zagueiro limitadíssimo. Mesmo. Exatamente. E aí, por outro lado, o Gabriel Conceição, que inclusive entrou na seleção da rodada, né, dessa Série B. Tem muita força, muita habilidade. É um jogador muito forte, muita explosão. Né? E eu acho até que ele pode fazer uma dupla ali com o Anselmo Ramon, quem sabe. O CRB pode tentar mudar até o seu esquema de jogo, jogar no 4-4-2. Ele, como segundo atacante, poderia se sair bem também, viu, Rodrigo? E quem foram os destaques, na sua opinião, e quem ficou devendo na partida em que o CRB empatou com o Guarani em 1-1? Então, destaque para mim, Gabriel Conceição e o Iago Mendonça, destaque negativo. E do lado do Guarani, destaque positivo aí para o próprio Leandro Vilela, que fez o gol. O Vitinho no primeiro tempo estava sendo o jogador mais acionado. No primeiro tempo o time do Guarani pouco criou. E no segundo tempo o Lucão do Break também entrou muito bem. E o meu destaque negativo vai para o goleiro, né, que acabou, na minha visão, mesmo tendo o capricho ali do Gabriel Conceição para fazer o gol, mas a bola foi fraquinha, ele acabou caindo antes. Tudo bem que é o terceiro goleiro do time do Guarani, né? Os 2 primeiros estão, um lesionado, outro suspenso. Então, para mim, os destaques aí, na minha visão, foram esses. Tá certo, né? Na minha opinião, né, como inclusive nós estávamos na coletiva, o CRB, o Gabriel Conceição que fez o gol, destaque também para o Longini, que fez a melhor partida dele no ano. Longini recuperando, é o 10, que eu sempre disse que o CRB precisa, é só ter mais confiança. Você lembra, na hora do jogo que eu dizia isso, falta mais confiança, né? Falta que o Longini, um pouco de mais força para ele, né? E essa força vem com confiança. No Guarani também, o Maxwell, que era Maxwell, também entrou muito bem na partida. Então esses são os meus destaques. De forma negativa, claro, o Iago Mendonça. Não adianta, Daniel Paulista, defender o seu jogador, porque o Iago Mendonça, time que tem esse jogador no elenco, que tem Matheus Mega, ele explicou na coletiva porque o Diego Ivo não entrou, que foi a minha pergunta. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho também. E esses foram os meus destaques também, tanto do
Guarani quanto Angola. Destaque negativo do Guarani, apesar, Gabriel, de você ter falado, né, que o goleiro ficou ali naquela indecisão, mas desde a origem da jogada, a zaga do Guarani inteira contribuiu, né? E aí o Gabriel Conceição, a gente vai ver o gol daqui a pouquinho, colocou a bola na frente e na saída do goleiro, que no tempo errado saiu. Então eu não vou apostar em praticamente ninguém de forma negativa da equipe do Guarani, que está na zona de rebaixamento, com um técnico que está conhecendo um time agora, veio em Maceió, na chuva, um jogo difícil, e encarou o CRB de igual para igual, principalmente no segundo tempo. Então apontar alguém negativo no Guarani, que era visitante, é um pouquinho complicado. Vamos assistir os melhores momentos? O torcedor está ansioso também, principalmente para quem não acompanhou. Pode colocar na tela agora os melhores momentos da partida em que o CRB deixou o Guarani empatar. E se não fosse esses resultados de empate, o CRB estaria com 24 pontos na sexta. Começa o jogo, Gabriel, e o CRB vai... Você vai ver aí, vai logo pra cima. Então, já começa... Obviamente o Guarani também cria um pouquinho, né? Mas nada muito perigoso ali pro gol do Diogo Silva. E aí depois o CRB passa a criar mais, né? A gente tá vendo aí algumas chances de ataque, né? O Lucas Ramon pelo lado direito estava apoiando bastante, né? O Matheus Pereira, lateral esquerdo do time do Guarani, também apoiando bastante. Mas, em contrapartida, a maior parte do tempo, no primeiro tempo foi assim. O time do Guarani todo postado no campo de defesa. E aí, olha aí, essa chance que o Richard perdeu, né? Poderia cabecear. Ensina, Rodrigo, errou como é a que cabeçada, cabeceia, né? Pois é, né? Meu Deus do céu. Essa daí é a típica cabeçada com os olhos fechados, né? Pois é, não viu, não testou firme, né, na bola, e aí a bola acabou batendo no chão e perdendo força. Aí mais uma chance do Richard, né, que faz até uma boa jogada no início da jogada, mas aí depois erra. E aí o Rafael Longini, inspirado nos seus passes, aí faltou um pouquinho de capricho. O torcedor né, já sabe que o Richard ele vai fazer uma boa jogada. Problema é na finalização. Sim. Que o Richard sempre é errado. É o triatleta, né? Corre, pedala e nada. E nada. E o CRB tentando, e aí o gol só vai sair, ó. Olha que bola aí. Mais uma boa jogada buscando o Gabriel Conceição, que tava... E ele, da onde ele chegava ali, ele chutava. Tanto com a canhota quanto com a destra. Onde ele chegava para ele em boas condições, ele chutava. Aí mais uma chance do Richard, né? Onde ele sofreu a falta. E aí o primeiro cartão amarelo do jogo. E aí a chance do Rafael Longini, né? Que o Rafael Longini no segundo tempo, inclusive a gente vai ver, ele bateu bem. Essa falta ele bateu bem. Também, que a bola passou raspando, sim, né? foi a do Vico mesmo, que né? a bola bateu na rede. Que por sinal entrou também, foi outra substituição bastante questionável, né? A entrada do Vico. Só teve aquela falta. Só né? aquela oportunidade mesmo, porque tanto o Vico quanto o Iago Mendonça entraram ali em situação bem crítica. Eu não acho que agiu bem o Daniel Paulista em colocar os dois jogadores, porque são jogadores já bastante questionados pela torcida e que acabaram fazendo ali, digamos, uma contribuição para que o time do CRB sofresse um empate. Aí o lance do gol... Recuperação do Gilvan, passe olha aí, o espetacular do Londrina, olha aí. Ó. Gabriel Conceição driblou muito bem o zagueiro e aí só tirou do goleiro. O goleiro teve um tempinho ali de reação, não conseguiu fazer a defesa. E aí o Gabriel Conceição abriu o placar. E aí bastante emocionado, né? O primeiro gol dele com a camisa do CRB. Que é experiente, falando com ele chora. Garoto, né? Que está tentando oportunidade, ele que veio, né, a base dele, né, dos times de São Paulo, também do sul do país, é extremamente merecedor, está trabalhando bastante. E substituir o Anselmo Ramon não é fácil, está aí 1-0 Galo, né, Gabriel? Pois é, e a minha dúvida era realmente se ele ia conseguir substituir o Anselmo Ramon, mas de fato conseguiu um jogador que não jogou porque foi acometido da Covid, né? Pois Estava fora. Então é um jogador que pode ajudar sim o time do CRB durante a temporada. Já mostrou seu potencial nesse jogo, acabou saindo por necessidade, não foi nem uma questão de opção do treinador, mas sim porque ele mesmo pediu para sair, né? Estava sentindo dor na coxa esquerda e aí acabou sendo substituído. E o CRB bem, ó, perdeu mais uma oportunidade, né? Só deu o CRB no finalzinho do primeiro tempo. Pois é, e aí você falou da questão da zaga. A zaga do Guarani até a rodada antepassada tinha Leandro Castanho e Hernando. O Leandro Castanho está em processo para sair do time, né? Depois de alguns problemas. E o outro zagueiro, Hernando, estava no banco de reservas. Ou seja, o goleiro já não era o titular e a dupla de zaga também não era titular. Então, já estamos com o lance do segundo tempo. Pois é, o João Vitor falhando bastante também, né, dando muito espaço para o Gabriel, para o próprio Richard também invadirem ali a grande área. E aí, neste momento, a gente vê os lances mais perigosos e a gente vê que o Guarani passa a povoar mais o campo de ataque. E aí, nisso, na minha visão... Questão de tempo, estava maduro o gol do Guarani. Pois é, e aí você tira algum que já é um jogador assim questionado, né, nessa temporada principalmente, não vem atuando tão bem, e você colocar o Iago Mendonça, que já não vinha jogando, e aí dá mais oportunidade ainda para o time do Guarani
fazer boas jogadas, né? O CRB já teve essa oportunidade com o Rafael Longini, teve várias oportunidades de fazer o segundo gol, não aproveitou, e aí o Leandro Vilela, né? Boa defesa do Diogo Silva. O Guarani também teve outras oportunidades de empatar. O segundo tempo, para mim, em chances, foi melhor do que o primeiro tempo. Sim. O primeiro tempo foi mais movimentado. Aí o gol, ó, e olha aí o gol. Do Guarani. O Iago Mendonça fica totalmente deslocado, né? Vendido na jogada, não consegue fazer. Aos 36 do segundo tempo, você leva um gol de empate, é um balde de água E eu acho até gelada. que se o Guarani empatasse antes, ele tinha condições de virar, porque as mudanças do CRB foi para garantir 1-0 e as mudanças do Guarani foi para tentar o empate. Então, a chance do Guarani buscar o gol de empate seria Olha aí, a tremenda. falta do Aí Vico, o Vico batendo, e quem né? estava desse lado aqui vibrou, Gritou né? gol, né? Viu a bola batendo na Foi rede. a única coisa que o Vico fez no jogo. Foi. Se ele faz esse gol aí, né? Mas a única coisa que... E aí, que ó, ele mais fez de uma gol. vez, Iago Mendonça vendido no lance, né? É demais, né? Levar Vai falar drible que a culpa é do Lucão gramado. break, rapaz. E o técnico ainda falou que não, vou ver. Aí os melhores lances da partida. E não tem o som, mas assim que apita o jogo, a torcida vaiou bastante o time do CRB. Pois é, né? E na saída do vestiário, a torcida resolveu homenagear o Iago Mendonça, pedindo que o atleta fosse tomar suco de caju, né? O torcedor. E queriam até me colocar no ataque. Eu digo, rapaz, não dá, né? Aí fica muito difícil, aí eu não resolvo, né? Mas A gente viaja. É bom fazer uma ressalva aqui. Na minha visão, o maior culpado disso tudo foi o Daniel Paulista, porque o Iago Mendonça não vem né? bem e o Vico também não vem bem, então você coloca os jogadores justamente questionáveis pela torcida, dá margem até para que a torcida cobre individualmente esses jogadores. Acho que poderia ter pensado melhor nessas substituições. Ele explicou, inclusive na coletiva que a gente vai assistir daqui a pouquinho, que não colocou o Diego Ivo, né? Palavras do próprio Daniel Paulista, porque ele vinha de recuperação, de transição, mas já faz tempo. E que colocou o Vico porque no momento era a melhor opção que ele teria aí em relação ao ataque do Clube de Regatas Brasil. Falou do Jalisson também, que na minha opinião foi bom. O Wallace, que tomou essa titularidade, está jogando muito bem. Tá muito bem. Jogador Mais uma muito partida importante. muito boa dele. Torcedor não faz o torcedor nem lembrar, inclusive do Claudinei e até do Iago na partida passada, que ele estava suspenso. Vamos acompanhar agora as duas entrevistas coletivas, começando pelo visitante, pelo técnico Moza Santos, que quer ser chamado só de Moza. Não... Acho engraçado isso. Ele só quer ser chamado de Moza e você insiste em falar Moza Santos. Pois é, ele está na tela, não houve encontro. Olha lá o nosso microfone roxo lá do Na Rede. E o Gabriel Teixeira do Entretenimento não foi ao vestiário com receio, ainda com medo de levar outra dura do técnico Moza. Mas brincadeiras à parte, vamos acompanhar o que disse o técnico Bugrino após o empate de 1-1. E você falou, entre tudo que você comentou, 3 palavras que me chamaram a atenção: determinação, mudança dentro do campo, que não dá para mudar agora, né? Trocar o pneu do carro andando. E uma coisa muito importante, né, que eu observei no final da coletiva, você falou também de dar oportunidades a jogadores que não vinham atuando na equipe do Guarani. Exatamente, foi o que aconteceu hoje, né? O Vitinho foi o primeiro jogo dele como titular e não é porque ele saiu no intervalo que ele estava mal, não, só queria fazer um ajuste e ele vai ser um jogador extremamente importante para nós, porque ele é realmente muito talentoso. Aí o Lucas Venuto é um jogador que vinha tendo poucas chances, e aí o Ludwig também, e o Ludwig entrou muito bem, né, na lateral, é importante frisar isso. O Derlan é um jogador que não vinha atuando há um bom tempo, porém ele foi meu jogador na Chape, já conheço bem. Então é normal, nessa mudança você acaba dando oportunidades, é um elenco qualificado que nós vamos fazer alguns ajustes agora na abertura da janela, como outras equipes irão fazer. Mas falando especificamente assim do jogo, e o jogo passado, né, sob o comando do Benhu, os primeiros 30 minutos foram muito bons, assim, na minha opinião. Foi um jogo bem igual. Ele acabou saindo do controle depois que tomou o gol. Então, é uma equipe que tem condições de reagir. Prova disso foi o segundo tempo que nós fizemos. E o primeiro tempo também não foi um primeiro tempo ruim, apesar do controle maior ter sido do CRB. Mas o primeiro tempo não foi ruim. Porém, o segundo tempo acabou destoando do primeiro, porque nós tivemos muito volume, tivemos, não sei, 6, 7 escanteios, bastante cruzamento, chegamos com bastante jogador dentro da grande área, e eu espero que esse seja o nosso padrão daqui para frente. Sempre que a gente entrevista, você fala desse jogo a jogo, né? Mas também não dá para falar sobre a sequência do Guarani.
Guarani. Os dois times que estão no G4, tem o Cruzeiro agora do Atlético do Bahia. O que pode ser retirado desse jogo aqui, como exemplo, para levar para esse jogo como líder da competição? Assim, tem que ser jogo a jogo, né? Porque, assim, eu acredito que nós vamos evoluir naquilo que eu entendo de futebol, tá? Porque futebol não existe certo e errado, existem ideias. E eu tenho essa semana inteira para treinar, né? E nós vamos enfrentar, como você falou, o líder. Então a gente tem que pensar única e exclusivamente no Cruzeiro, jogo duro, como todos os jogos da Série B são. E aí o grande desafio é ter o espírito para enfrentar jogo a jogo, né? Se mobilizar para realmente criar uma atmosfera de final, né? Eu espero que o nosso torcedor, e eu entendo que o nosso torcedor está incomodado, mas eu espero que ele venha ao brinco e nos apoie, porque nós vamos enfrentar o líder do campeonato, uma equipe que realmente quando iniciou já era favorita pelo elenco que eles montaram. Então eu espero que o torcedor tenha essa paciência, dê esse voto de confiança aos nossos jogadores, porque é um grupo jovem que vai buscar o espaço deles no cenário nacional, não tenho dúvida disso. E aí nós vamos fazer um grande jogo, vamos nos preparar para fazer um grande jogo no sábado. Entre muitas mudanças na equipe do Guarani, uma delas também na direção é a questão da chegada da direção do futebol, do Costa também, que você já trabalhou. Sim. Trabalhou também no CSA. Como é que você avalia essa chegada dele? As minhas conversas eram com o Michel, infelizmente ele acabou saindo, né? É um cara que eu respeito bastante também. E o Rodrigo a gente se conhece há muito tempo, nós trabalhamos juntos já em 3 clubes diferentes, né? Tenho certeza que ele vai agregar do jeito dele e tenho certeza que ele... Aí, Gabriel, técnico Mozart aí falando 1-1, resultado que ele considerou justo também, e por tudo que eu acabei de elencar aqui anteriormente, falou que um dos adversários mais difíceis pelo que ele viu, analisa vídeos também, e ainda elogiou o padrão, né, do Daniel Paulista, com certeza gostou da entrada do Iago, mas tá aí, êxito, sucesso para o Mozart, que fez um grande trabalho na primeira passagem no CSA, não conseguiu na segunda uma sequência, mas é um grande treinador, merece, com certeza vai tirar o Guarani dessa zona de rebaixamento aí, hein, Gabriel? E o Mozart sai do CSA, mas o CSA não sai dele, né? Haja vista que o resultado foi um empate, né, novamente. Todo mundo fica, volta Mozart, hashtag, né? Pois é, e aí o técnico Mozart é muito lúcido, né, como sempre, nas suas coletivas, né, o técnico Mozart que assumiu o Guarani na quinta-feira e aí no domingo já... no sábado, já à frente do time, fez algumas mudanças, né, deu oportunidades, como você bem perguntou na coletiva, para outros jogadores. A primeira partida como estreante, entre os titulares, né, do Vitinho, foi aí a opção do técnico Mozart, que tem tudo para fazer uma boa campanha, né, pelo Guarani, assim como ele fez no CSA no passado e no ano retrasado também, né, de tirar o time ali da zona de rebaixamento e levar até a briga pelo G4, né, pelo acesso à primeira divisão. Quem sabe ele não faça isso pelo time do Guarani, e aí agora no dia 18, com a abertura da janela de reforços, vai também fazer algumas mudanças para, quem sabe, o time do Guarani melhorar na competição. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico do CRB, o Daniel Paulista, que não concordou com as perguntas iniciais e também reclamou de insultos da torcida e copos atirados no mesmo. Vamos acompanhar. Do jogo, acho que 2 tempos totalmente distintos. No primeiro tempo, onde o CRB foi superior, jogou ofensivamente muito bem, pressionou o adversário, construiu as melhores oportunidades, fez o seu gol, criou outras situações. Foi talvez em algum momento algum contra-ataque, mas foi controlada essa situação pela nossa parte defensiva. Mas no segundo tempo, infelizmente, houve uma queda grande de rendimento, né, de jogo no segundo tempo, onde o adversário cresceu dentro da partida e infelizmente nós não conseguimos nos recuperar dentro desse segundo tempo e acabamos ali tomando um gol no final que nos tirou a vitória que até aquele momento ela já estava construída. Quanto que pesou você não contar com jogadores que não puderam atuar hoje? Não, foi um jogo difícil, assim, sempre quando você trabalha, lógico que acreditamos no grupo, mas e queremos ter sempre todos os atletas à disposição, mas nesse jogo especificamente foram 7 desfalques, né? E todos jogadores importantes que vinham atuando de frente ou então entrando dentro das partidas.
E numa sequência de jogo, onde você joga no sábado e logo na quarta-feira e logo no sábado você já tem um outro compromisso, num gramado pesado, onde o desgaste físico ele é muito grande, e já na partida contra a equipe da Tombense, alguns jogadores também tiveram dificuldade dentro do jogo. Hoje isso ficou mais evidente, mas temos que seguir trabalhando, acreditamos no grupo. Acho que o campeonato é um campeonato difícil, muito disputado, as equipes são muito equilibradas, e temos que seguir trabalhando. Acho que hoje não conseguimos vencer, estamos chateados por isso, porque acho que todo mundo trabalhou e o jogo, talvez pelo que a equipe produziu no primeiro tempo, se desenhava para uma vitória, mas infelizmente hoje nós não conseguimos sustentar o resultado e saímos daqui com um empate. Você falou sobre a evolução da equipe do Guarani no segundo tempo, né? Naquele momento você também fez 3 mudanças. As mudanças surtiram um efeito que você gostaria? Naquele momento era para dar sustentação? Como é que foi a avaliação naquele momento para essas 3 substituições? Bom, primeiro assim, a gente teve uma primeira substituição, que foi a do Gabriel, também a primeira substituição por necessidade. O Gabriel sentiu câimbras ali, jovem jogador, teve talvez a sua melhor apresentação com a camisa do CRB desde o primeiro minuto, vinha fazendo uma boa partida, tinha feito o seu primeiro gol, acredito, ou o primeiro gol dentro da Série B, e vinha nos ajudando muito bem, porque além de estar dando várias opções ofensivas, era um jogador que estava conseguindo sustentar a bola no campo ofensivo, principalmente quando a bola entrava no seu setor, ali perto dos zagueiros do adversário, ele conseguia sustentar essa bola e a gente conseguia se aproximar para que as jogadas fossem criadas. E após a sua substituição, a gente não conseguiu ter o mesmo rendimento, muito em função porque mudou a característica, já que nós não tínhamos nenhum atleta no banco de reservas com as mesmas características, nós não tínhamos um centroavante de ofício no banco de reserva para tentar, com a mesma característica, desenvolvermos o mesmo jogo. Tentamos dar uma sustentação com a entrada do Iago para que a gente ganhasse força no meio campo e tentar com o Longini flutuando ali mais na frente, que a gente conseguisse em velocidade criar as jogadas, mas infelizmente isso não foi suficiente para conter o avanço do Guarani, que foi ganhando campo dentro do segundo tempo. E as outras substituições, o Gum também uma necessidade, o jogador novamente pediu para sair pelo desgaste do jogo, o William para dar uma troca ali com o Jalisson Gabriel, salientar que tivemos diante de todos esses desfalques, a entrada de mais um garoto da base do clube, que entrou ali. Tá certo, aí o Daniel Paulista, né, que não concordou, mas opiniões à parte também, errou quando colocou o Iago Mendonça, falou de insultos da torcida e você já havia antecipado, né, os comentários em relação a ele. Vamos colocar na tela os jogos, né, que aconteceram e depois a classificação, né, os jogos da 16ª rodada, que começaram na sexta-feira, pode colocar na tela e daqui a pouco a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá aí, Gabriel, os jogos começando com a vitória da Chapecoense diante da equipe do Sampaio Corrêa, o Brusque, né, que acabou vencendo, né, mais um jogo, e os outros jogos aí da tabela, CRB 1 também para a equipe do Guarani. Tivemos a vitória do Cruzeiro diante do Vila Nova 2-0, Londrina e CSA 0-0, Ituano 1-2 para a equipe do Criciúma. O Náutico venceu o Novo Horizontino 3-1, Roberto Fernandes ameaçado, CRB e Guarani já disse, e os 3 jogos do domingo terminaram empatados, né? A Ponte Preta e a Tombense. O Vasco fez tanta questão para jogar no Maracanã e empatou em 0-0, o meme tá rolando por aí, e o Bahia e o Grêmio na Arena Fonte Nova. Depois dos resultados, vamos à classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Pode colocar na tela a classificação, Cruzeiro disparando, Cruzeiro líder, e faltam poucos jogos. Olha aí, 37 pontos o Cruzeiro, o Vasco com 31, o Bahia o terceiro com 29, o Grêmio o quarto com 26, em quinto o Criciúma 23, em sexto o Sport 22. Se a CRB tivesse vencido as 2 partidas, estaria no lugar da equipe do Criciúma. Sétima a Tombense, campanha muito boa, com 22 pontos. Depois tem Brusque, Novo Horizontino, né, as 2 equipes com 20 pontos, o CRB é o 10º na primeira parte da tabela. Aí nós temos aí, depois, Sampaio Corrêa, Operário, Londrina, Chapecoense, Náutico na parte de baixo da tabela e o Ituano na parte de baixo, abrindo a zona de rebaixamento, o CSA na 17ª posição,
Ponte Preta, a dupla campineira, e em último lugar o Vila Nova. Se o Cruzeiro está disparado e o torcedor do Cruzeiro já conta os jogos para subir, o Vila Nova já está fazendo as contas para saber o que é que vai fazer na Série C, né, Gabriel? E o Cruzeiro com um jogo a menos, né? Devido ao seu jogo na Copa do Brasil, o Cruzeiro tem um jogo a menos, ou seja, se vencer o seu jogo a menos contra o Ituano, ele vai a 40 pontos e distancia ainda mais dos outros times. Então é realmente uma situação muito favorável para o Cruzeiro. E em contrapartida, o Vila Nova, que está aí vivendo drasticamente, né, essa Série B, apenas uma vitória, 12 pontos somados. O time do Vila vai se preparando aí, né, para quem sabe, ainda está melhor do que o Brasil de Pelotas na temporada passada, mas ainda assim está na lanterna. E o detalhe, se vencer, ele chega pelo menos ali ao time da Ponte Preta, né, se vencer o seu próximo jogo, mas difícil, né, difícil avaliar que o Vila Nova vai vencer o próximo jogo. Para a gente encerrar o programa, amanhã a gente vai falar muito mais do Campeonato Brasileiro da Série D. Só para que você tenha ideia, os alagoanos também não venceram. O CSE foi derrotado em casa pelo Lagarto 1-0. O Sergipe venceu o Asa por 2-0. E olha que o Sergipe é o lanterna da sua competição no seu grupo. Santa Cruz 1, o Juazeirense 0 e Jacuipense e Atlético no confronto baiano aí ficaram em 1-1. Só para lembrar, Lagartense líder 21, segundo Asa 19, terceiro Santa Cruz 18 e quarto Jacuipense com 18 pontos. O CSE é o sétimo, o antepenúltimo com 11 pontos, só chega a 17, não alcança mais e já está fora da competição. Então amanhã a gente vai destrinchar também o Campeonato Brasileiro da Série D e falar do jogo do CRB com o Operário, que já é amanhã, Campeonato Brasileiro da Série B. Gabriel Teixeira do Entretenimento, muito obrigado, grande abraço, encontro marcado daqui a pouco no YouTube, né, o reprise do programa às 17 horas e no nosso YouTube 19h30 reprise e amanhã tem jogo. Um abraço para você, Gabriel. Valeu, Rodrigo, obrigado a todo mundo que nos acompanhou mais uma vez aí segunda-feira, só início de semana, ainda tem muita coisa para acontecer e a gente vai estar trazendo as informações do futebol alagoano em geral, esporte alagoano em geral também, né, além do futebol, claro, do futebol feminino também, a Copa Rainha Mata que está em andamento, Brasileirão Série A2 também, né, a UDA acabou perdendo para o Ceará por 2-0 pelo futebol feminino e é ainda isso. Faltou isso, né? E a gente vai estar trazendo aí durante a semana essas maiores novidades aí com relação ao futebol e ao esporte alagoano. O QR Code do YouTube na tela, o nosso portal www.portalnarede.com.br. Esse é o QR Code do YouTube e o Instagram Estamos na Rede. Grande abraço, obrigado a toda a equipe. Até amanhã com o Operário e CRB. Tchau, pessoal. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus.